Se você sempre desejou preparar uma pizza italiana em casa e nunca viu como se prepara uma na prática, acompanhe esse vídeo porque agora vamos preparar junto uma pizza de estilo napoletano e assista até o final porque ao longo desse vídeo vou compartilhar muitas dicas que poucas pessoas conhecem. Olá, seja bem-vindo no canal Receitas do Italiano. Aqui eu ajudo pessoas a conhecer melhor a culinária italiana tradicional. Esse conteúdo em específico faz parte de uma série de vídeos onde ensino a cozinheiras e cozinheiros amadores a preparar pizzas italianas em casa do absoluto zero. E se você nesse momento está com a dúvida sobre o fato que eu falei pizzas e não falei pizza, a solução da dúvida é simplesmente o fato que na Itália não existe somente um tipo de pizza, não existe só a pizza redonda estilo pizza de pizzarias. Na Itália existem vários estilos de pizza e se você que é cozinheiro ou cozinheiro amador decidir acompanhar meu canal, você vai ter a oportunidade de conhecer os principais estilos de pizza italiana para preparar em casa, sem precisar de nenhum equipamento profissional, utilizando simplesmente um forno doméstico. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreve agora no canal para poder ser avisado com antecedência todas as vezes que sair um vídeo novo e dessa forma não perder nenhum novo conteúdo falando sobre o assunto pizza italiana caseira. Se tiver com alguma dúvida ou se simplesmente você quer compartilhar a sua opinião sobre esse assunto, sobre o assunto pizza italiana para preparar em casa, deixe seu comentário abaixo do vídeo que eu terei o maior prazer de lhe responder. Vamos preparar agora essa pizza vermelha de estilo napoletano para não ser confundida, porém, com a pizza verace napoletana, que é outro tipo de pizza e que precisa ser assada em forno a lenha. Enquanto essa é sempre parecida com a pizza napoletana de pizzaria, mas vai ser assada no forno de casa. Vou transferindo a porção da massa em cima de um tabuleiro, lembrando que a massa é uma massa de breve fermentação que amadureceu 8 horas, feita com farinha comum comprada no supermercado e fermento fresco. Com 1 kg de farinha e 6 gramas de fermento, consigo preparar 5 pizzas de mais ou menos 280 gramas. Me ajudando com um pouco de farinha, estendo a massa com as pontas dos dedos, primeiro no meio e depois nas laterais, começando a criar assim as bordas da pizza. Em seguida, coloco um fio de azeite no fundo da assadeira e transfiro a massa delicadamente. Depois, sempre delicadamente e com a ponta dos dedos, continuo estendendo a massa até o ponto que ela começa a voltar para o meio. E quando isso acontece, eu paro de estender e deixo a massa descansar uns 5 minutos. Depois desses 5 minutos, eu pego a massa de volta e continuo estendendo até que fique bem sistemada na assadeira. Depois de ter estendido a massa, começo a cobrir com o molho de tomate, que temperei antes. Inclusive vou deixar no canto da tela e abaixo dos comentários o link do vídeo da preparação desse molho para pizza, que é o molho mais utilizado nas pizzarias aqui na Itália.
E agora vai uma dica importante: eu vou cobrindo bem direitinho com molho toda a pizza, até as bordas, prestando atenção, porém, de não colocar muito molho na parte do meio para não deixar a pizza muito mole. Em seguida vou acrescentando os cogumelos mistos, que refoguei antes com um pouco de alho, pimenta e salsinha. Espalhando bem os cogumelos na pizza toda, prestando sempre atenção em não colocar o líquido que se formou nos cogumelos para não deixar a pizza mole. Uma outra dica importante é esse caldinho de cogumelos, porém, pode ser utilizado para outras preparações, como por exemplo um risoto, uma carne no molho, ou um caldo de legumes ou uma sopa. Nesse momento não coloco nem o queijo e nem o presunto, porque devido ao tempo que assar no forno em alta temperatura, poderiam ficar ambos queimados. Nos últimos 5 minutos, antes da pizza terminar de assar, eu acrescento o queijo e coloco novamente no forno. No meu caso, eu utilizo uma provola defumada, mas pode ser utilizado qualquer tipo de queijo, desde que seja um queijo que derrete bem e que não largue muita água. Depois desses 5 minutos finais de forno, eu retiro a pizza e vou finalizar colocando as fatias de presunto de Parma. A gosto um fio de azeite e em seguida corto a pizza geralmente em 8 fatias.
A pizza de cogumelos mistos e presunto de Parma está servida. E agora chegou o momento melhor do dia da gravação de preparação de pizza, que é o momento de experimentar. Vou experimentar um pedaço de pizza com cogumelos e presunto de Parma. Bom apetite! Vamos preparar agora essas mini pizzas vermelhas que são ótimas para qualquer momento, seja uma festa ou um aperitivo ou para um lanchinho rápido. Preparei pequenas porções de massa de mais ou menos 25 gramas cada uma. A massa é uma massa de breve fermentação que amadureceu 8 horas, feita com a farinha de supermercado, farinha comum, e fermento fresco. Vou transferindo as porções de massa em cima do tabuleiro, uma de cada vez. Me ajudando com um pouco de farinha, estendo as massas, sempre uma de cada vez, com a ponta dos dedos, primeiro no meio e depois nas laterais, começando a criar assim as bordas da pizza. Na assadeira, onde já coloquei um fio de azeite no fundo, transfiro as massas já abertas delicadamente. Lembrando que essas mini pizzas são a base para poder preparar inúmeros sabores diferentes, ou seja, depois que as mini pizzas tiver saídas do forno, em cima delas pode ser acrescentado qualquer outro ingrediente, como por exemplo um pedacinho de presunto, um pouco de atum, umas fatiazinhas de linguiça refogada, legumes refogados, azeitonas, enfim, qualquer ingrediente que seja do seu gosto e que sirva a diferenciar suas mini pizzas italianas.
Depois de ter estendido as massas, começa a cobrir com um molho de tomate que temperei antes. Inclusive vou deixar no canto da tela e nos comentários o link do vídeo da preparação desse molho para pizza, que é o molho mais utilizado nas pizzarias aqui na Itália. Aqui vai uma dica importante. Vou cobrindo bem direitinho com o molho toda a pizza, até as bordas, prestando atenção de não colocar muito molho na parte do meio para não deixar a pizza muito mole. Nesse momento não coloco o queijo porque, devido ao tempo que assar no forno em alta temperatura, poderia queimar.
Nos últimos 5 minutos, antes da pizza terminar de assar, em algumas pizzas eu acrescento o queijo. No meu caso eu utilizo uma provola defumada, mas pode ser utilizado qualquer tipo de queijo, sempre que seja um queijo que derrete bem e que não largue muita água. E coloco novamente no forno. As outras mini pizzas eu deixo sem queijo para que possa degustá-las também só com o molho de tomate ou com coberturas mais delicadas, tipo as coberturas de peixe, ou simplesmente se tem algum convidado que não gosta ou não pode comer queijo. Depois desses 5 minutos finais de forno, eu retiro as mini pizzas e vou finalizar colocando uma pitadinha de orégano e um fio de azeite. Em seguida, pode ser acrescentado qualquer outro ingrediente. Vai ser a sua criatividade que vai fazer a festa acontecer. As mini pizzas italianas estão servidas. Vamos preparar agora essa pizza vermelha de estilo napoletano para não ser confundida, porém, com a pizza verace napoletana, que é outro tipo de pizza e que precisa ser assada em forno a lenha, enquanto essa é sempre parecida com a pizza napoletana de pizzaria, mas vai ser assada no forno de casa. Vou transferindo a porção da massa em cima de um tabuleiro, lembrando que a massa é uma massa de breve fermentação, que amadureceu 8 horas, feita com farinha comum comprada no supermercado e fermento fresco. Com 1 kg de farinha e 6 gramas de fermento, consigo preparar 5 pizzas de mais ou menos 280 gramas. Me ajudando com um pouco de farinha, estendo a massa com as pontas dos dedos, primeiro no meio e depois nas laterais, começando a criar assim as bordas da pizza. Em seguida, coloco um fio de azeite no fundo da assadeira e transfiro a massa delicadamente. Depois, sempre delicadamente e com a ponta dos dedos, continuo estendendo a massa até o ponto que ela começa a voltar para o meio. E quando isso acontece, eu paro de estender e deixo a massa descansar uns 5 minutos. Depois desses 5 minutos, eu pego a massa de volta e continuo estendendo até que fique bem sistemada na assadeira. Depois de ter estendido a massa, começo a cobrir com o molho de tomate, que temperei antes. Inclusive vou deixar no canto da tela e abaixo dos comentários o link do vídeo da preparação desse molho para pizza, que é o molho mais utilizado nas pizzarias aqui na Itália.
E agora vai uma dica importante: eu vou cobrindo bem direitinho com molho toda a pizza, até as bordas, prestando atenção, porém, de não colocar muito molho na parte do meio para não deixar a pizza muito mole. Em seguida vou acrescentando as fatias de calabresa e os pedacinhos de queijo gorgonzola, espalhando bem na pizza toda. Nesse momento não coloco o queijo porque, devido ao tempo que assar no forno em alta temperatura, poderia ficar queimado. Nos últimos 5 minutos, antes da pizza terminar de assar, eu acrescento o queijo. No meu caso, eu utilizo uma provola defumada, mas pode ser utilizado qualquer tipo de queijo, desde que seja um queijo que derrete bem e que não largue muita água. Acrescento também mais alguns pedacinhos de gorgonzola e coloco novamente no forno. Depois desses 5 minutos finais de forno, eu retiro a pizza e vou finalizar colocando uma pitadinha de orégano e um fio de azeite. E a pizza de calabresa e gorgonzola está servida. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like para que a rede social onde você está assistindo nesse momento espalhe o mais possível esse conteúdo para que outras pessoas possam se beneficiar das dicas que eu compartilhei ao longo desse vídeo. Inclusive, sinta-se à vontade de compartilhar todos os vídeos que você achar que possam ser de interesse para outras pessoas que gostam do assunto pizza italiana caseira. Continue por aqui porque com certeza vai começar em automático outro conteúdo que poderia ser do seu interesse. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.